Agora queremos conversar sobre a carreira, sobre os projetos, mas antes desse bate-papo com o Sander Meca, vamos assistir a esse vídeo que a produção preparou. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Se você já passou dos 30 anos, com certeza se lembra desse sucessão lançado pelo grupo Twister em 2000 e que alcançou o primeiro lugar nas paradas musicais. Dentro de você. Formada em 1999 em Campinas, aqui no interior de São Paulo, a banda de pop rock era liderada por Sander Meca, responsável pelos vocais. Mas a carreira artística de Sander tinha começado muito antes, aos 9 anos, quando o jovem descobriu o amor pela música. Aos 13, foi selecionado entre 5.000 garotos para integrar o conjunto Comando, e aos 17 já era líder da boy band que encantava o país. Com o Twister virou febre nacional e arrastou multidões de fãs em apresentações pelo Brasil e em shows nos Estados Unidos, Porto Rico e México. Nunca mais me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría. O grupo chegou ao fim em 2003, mas retornou temporariamente para as turnês comemorativas de 10 e 20 anos. Sei que isso é um drama, que estou exagerando, mas não é assim que age quem tem esses anos. Até eu ter coragem de dizer que eu quero você, que eu quero você, que eu quero você. Após alguns problemas com a justiça e escolhas não muito felizes, o artista deu a volta por cima e decidiu recomeçar a vida e a carreira artística. Primeiro, ele abriu um empreendimento de refeições delivery e pouco depois, o afeto pela culinária pôde ser visto na telinha quando Sander participou de A Fazenda e se destacou pelo capricho nos pratos que preparava para os outros participantes. Me dê a sua mão, seu amor. Que prefere assado, então tem meia dúzia assado aqui. O resto é tilápia milanesa. E sabia que além de cantor, Sander é escritor? Ele embarcou no mundo literário em 2008, com O Inferno Amarelo, e em 2022 publicou Correntes Invisíveis. Na sua jornada repleta de altos e baixos, Sander conheceu Adriana, hoje sua companheira, que segundo ele foi responsável por tirá-lo do fundo do poço. E desta união saiu a linda Sofia, que em agosto completará 3 aninhos. Quer deixar a mamãe dormir? Atualmente, Sander Meca está terminando o roteiro de uma peça de teatro musical inspirada em sua própria trajetória e também dá palestras motivacionais. Afinal, é um verdadeiro exemplo de persistência, dedicação e superação. Enquanto a mulherada grita Twister lá, os 4 estão aqui no centro. Soltou. É muito punk, malandro. Vai! Uma das entrevistas mais bacanas que eu já fiz. Grande, valeu, grande Sander. Ele vai. Ela, ele de novo. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre e queima pra valer, e queima pra valer. Sander Meca! Que maravilhoso! História pra contar, Sander. Nossa, esse programa Mulheres sempre fez parte da nossa história, a gente sempre esteve aqui. É muito legal estar aqui. Vamos rebobinar, então? Vamos, Rebobinando vamos lá, com o Sander Meca, porque aí a gente conversa sobre cada um dos vídeos e um pouquinho da sua carreira. Então vamos lá, começando pelo vídeo número 1, que é uma participação em um programa bem especial. Pode rodar. Tudo bem, Sander? Tudo bom, você? Sander, você emocionou todo mundo aqui, que voz linda. Obrigada.
Quadro de calouros do programa da Angélica. Exatamente. Quantos anos esse pequeno Sander tinha? Tinha no máximo 9 anos. Você sempre quis ser famoso? Qual era o desejo desse pequeno? Eu sempre quis ser famoso, Eu lembro que quando eu lembro, tenho uma lembrança de criança assim, que eu via aquela televisão em casa de tubo, né? Aquela grandona de tubo, eu falava pros meus pais que eu queria entrar lá na TV, com 3 anos, 4 anos. Eu quero entrar lá, eu quero entrar. E eu entrei, né? Entrou. Então, assim, eu tinha esse sonho, assim, de ser um artista, um cantor famoso, né? Assim, e desde cedo minha família sempre se incentivou e eu fui estudando e tal, e as coisas foram acontecendo. Você tem memória desse dia, desse show de talentos? Tenho sim, tenho bem viva a memória. Eu ia muito lá, era na Manchete ainda. Na Manchete, E eu lembro que era perto de casa, porque eu nasci na Casa Verde e a Manchete era ali do bairro do Limão. Então, nossa, muito legal. Que lembrança aí. Muito legal. Mas tem outra lembrança para você também, de um outro programa que você participou com alguns amigos, que depois você conta pra gente quem são. Olha só. Tanta coisa pra fazer, só pensava em você. Eu fui me acostumando, mas tanto solidão. O seu corpo do meu lado, mas comigo coração. Agora Brasil é sucesso, é Record. Vem falar de amor, vem falar de paz. Tudo que eu ainda sou capaz, caramba. Eu gosto da coreografia. Da mão. Nossa, que legal. Que graça, né? Meu, Belucci, você estava no programa querido. da Mara, no SBT, então conta desses amigos aí que estavam com você. Então, o Belucci, que tá aí hoje, né? Do Marcos e Belucci. Do Marcos da dupla, Marcos e Belucci. Na Record, eu falei SBT, desculpa, na Record. Super talentoso, né, meu? O cara é impressionante, um querido. Beijo, Belucci, te adoro. E assim, o Rodrigo, que foi pro Dominó, não lembro qual era a geração lá, mas ele foi pro Dominó, o Rodrigo. Os outros meninos, o Fred e o Fábio, não tenho notícias. E aí eu que fui pro Twister depois de 2 anos dali. Porque essa foi um grupo que não teve muita projeção ali. Aí é uma foto mista. Aquela outra era Jean e Marcos. Lembra do Jean e Marcos? Isso, porque a gente era da Promoarte e aí tinha as caravanas do Gugu. E aí caía na estrada lá o ônibus da caravana do Gugu que ia Jean e Marcos, Comando, Dominó, Polegar, Banana Split, ia tudo bagunça, lá. né? A Porque bagunça. tudo Vocês iam no ônibus? Ia no ônibus, Gente, viajava, então eu e lembro acho que ali vocês não tinham ideia, né, do que ia acontecer eu tinha depois. 12, 13 anos, assim, tinha 12, 13 anos. Seus eu era o mais amigos novo, eles estouraram, tinham você uns também. 15. E, nossa, foi muito legal. A época que eu caí na estrada, assim, que eu fui descobrir o que era já esse mundo de mainstream e tudo mais. Lembro que a gente fez uma super produção na época. Foi o Roupa Nova que fez os arranjos. Marco Camargo compôs e produziu lá no Estúdios Mosh. Nossa, foi muito legal essa época. Agora, pra gente rebobinar, nós vamos falar da sua primeira vez. Tá. Com o grupo Twister no Domingo Legal. Vamos ver. Muito legal também. Pela primeira vez no palco ao vivo, no programa de televisão, esses 4 rapazes, que são brasileiros, que lançam hoje no palco ao vivo, aqui no nosso Domingo Legal. A música chama-se Twister 40 Graus. Estão chegando, estão quase aqui do lado. Então, olha lá, passaram o corredor, já estão aqui nos bastidores
E eles vêm aí, vão entrar ao vivo, Twister! Vamos lá, maestro! Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve. Dentro de você, dentro de você. Ai, que gostoso cantar. Que legal, que tempo bom, né, gente? Nossa, bom demais. Eu tenho Puxa certeza vida. que eu estava assistindo. Nossa. Legal ver a emoção de vocês. Como eu não era nascido nessa época, eu tô vendo que realmente Thiago, foi poxa. muito sucesso o Twister. Realmente. Eu acho que eu já cobri, não cobri a televisão. Mas você lembra desse momento? Eu lembro lá no Domingo perfeitamente. Legal? Eu preciso fazer contar aqui um bastidor aqui, a verdade. Uma revelação? Uma revelação. Sério? Conta. Não, gente, peraí. O Gugu ali falando, era o lançamento do Twister, né? E foi a primeira vez que a gente apareceu. E antes ficou mais de um mês ele fazendo os anúncios. Vem aí, o grupo Twister e tal, né? E aí ele falou, eles estão vindo diretamente de Miami. Gugu, pra dar uma clareada. Pra valorizar ali, não. Mas a gente saiu do próprio SBT ali, com o comandante Hamilton, deu uma voltinha lá e pá. Eles estão vindo de Miami, né? Nem sei como que faz pra vir de Miami. De helicóptero. Mas é o Gugu, ser saudoso Gugu, que tempo bom, que legal. Fazia parte da televisão. Fazia parte da televisão. Da magia da Claro, televisão. só tô contando hoje que já passaram 25 anos, né? Dá pra contar, já. Ô, Sander, mas vocês apareceram em 4 lá? E depois teve um novo integrante, que aí tem 5 integrantes. O que aconteceu? Como é que vocês acharam ele no meio do caminho? Não. Já estava programado ser 5? Porque assim, teve lá no meio da bagunça que a gente teve os problemas com o empresário, um dos integrantes, o Luciano, ele saiu fugido. Primeiro fugiu o Luciano e depois fugiu o Twister todo, né? Porque a gente teve uns probleminhas lá. Mas o que aconteceu? Quando o Luciano fugiu, no dia seguinte a gente tinha gravação de clipe, tinha música nova que ia lançar, a gente ia lançar no Luciano Huck, tinha uma programação cheia para cumprir. E a gravadora falou, não, tem que ser 4. Eu falei, não, a gente vai arrumar o 4. Aí a gente trouxe o Alex, que entrou no lugar do Luciano. O Alex veio de Goiânia, e aí a gente fez um teste assim com ele de um dia para o outro. Passou. E ele entrou, passou. Sabia a coreografia, foi. Já aprendeu, ficou a noite inteira a gente aprendendo as músicas e tudo mais. Aí depois de um tempo a gente fugiu da casa do empresário, eu conto tudo isso no meu livro, né? A gente fugiu, todo mundo da casa do empresário, e aí quando a gente trocou de empresário, o Luciano voltou, porque ele falou, meu problema nunca foi com vocês, era com o empresário, então eu posso voltar, tem uma vaga pra mim? Tem, então vamos embora. Aí a gente também não ia tirar o Alex, porque o Alex, a gente adorava o Alex se deu super bem, não fazia sentido trocar, né? Aí ficou um quinteto, então... Por isso que o quarteto virou quinteto. Vamos rebobinar. Falamos já da Angélica, certo, da Mara, do Gugu. Olha lá, rebobina. El bueno y el mejor, quiero lo mismo. Here we go. El funk, el soul y el pop. DJ prepara el rock, rap and hip hop. Ó, sucesso no México, com disco também. lançado nos Estados Unidos, no México e em Porto Rico. Como é que foi essa? Esse era um dos programas mais assistidos do México, Era não o tipo o programa de sucesso de domingo lá, era um Gugu ou um Faustão na época. Sim. Lá no México. E aí, como que é pra Rolho. tão jovem assim, você fala, Pois tô em outro país, queria entrar na televisão e agora tô na agora televisão tô no de outro México, país. A gente fez, assim, até outras coisas lá maiores, que a gente ficou um tempão no México, ficou uns 8 meses nos Estados Unidos fazendo turnê lá, onde tinham latinos lá, a gente estava lá lançando o disco em espanhol, né?
E foi tudo muito rápido, né? Então, assim, eu achava que nunca ia acabar, né? Eu achava que só ia crescer, né? Então eu fui vivendo como se não houvesse amanhã. Então, e sempre achando, né? Nossa, caramba, que coisa, que rápido, né? E vivendo, né? Vivendo e curtindo, foi muito legal. Nossa, que experiência grandiosa que a gente teve. Sou muito grato por todas as oportunidades que eu tive. Vamos dar um salto nesse Rebobinando? Então esse vídeo foi de 2001. Vamos agora para 2017. Uau, porque a sua carreira também é marcada por muita superação. Isso. E esse vídeo tem 2017, um bastidor que eu acho que é importante que a gente também fale. Vamos para o metrô agora. Isso aí. Muitas pessoas te reconheceram nos metrôs de São Paulo. Eu me emociono porque assim não foi uma época fácil, né? Assim, para mim eu tava bem mal nessa época que eu fui pro metrô. Na verdade, eu não conseguia, não dava conta, porque assim, foi uma época que eu não conseguia ficar limpo, não conseguia ficar sóbrio, né? E era tudo, eu usava cartelas de Zolpidem, eu tomava junto com álcool, junto com outras drogas. Então eu acordava e me drogava e ficava dias, entendeu? Então foram épocas anos que eu vivi, assim, foi realmente ali meu fundo de poço, não por estar tocando no metrô, não por isso, né? Mas eu acho que é importante eu dizer o porquê que eu estava lá tocando no metrô. É porque assim, eu não dava mais conta de fazer show. Você não conseguia cumprir a sua agenda. Não conseguia cumprir a agenda. Eu sempre tive, pela minha história, pelo meu talento, eu sempre tive ótimos lugares, casas de show que abriam espaço para mim. E aí eu simplesmente não ia, ou porque eu estava drogado, ou eu ia em péssimo estado, né? E era uma sobrevivência eu ali passar o chapéu no metrô, porque eu ganhava um troco e eu não tinha compromisso com ninguém. E você já usava para aquilo que você queria. Eu já usava já tinha aquele dinheiro, era rápido. Exatamente, era rápido, era meio que... era ali, era uma sobrevivência. Né? Era uma sobrevivência mesmo. Então, foram muito tempo, foi muito tempo acabando com a minha vida, me destruindo com as drogas, com remédio, né? Até que, nossa, eu achava que eu ia morrer, gente, assim, eu desejava a morte, inclusive, né? Então, hoje eu estar aqui, sabe, conversando com vocês, olhando para isso, assim, é muito feliz saber que minha filha está lá me esperando. Se você achava que ia morrer, o que te salvou? Puxa, o amor da Adriana, inclusive, né? Que tá aqui assistindo você com os olhos brilhando também e o sorriso no rosto. Que me fez acreditar que era possível, sabe? Assim, e também me fez despertar, porque assim, eu nunca me amei, né? Na verdade, eu nunca tentei tirar minha própria vida, mas era toda vez que eu começava a usar alguma coisa, eu falava, Deus, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. Então esse Sander que a gente viu, ele não tinha esperança desse final feliz que você vive hoje? Não, nenhuma. Hoje, eu tô quase há 4 anos sóbrio de qualquer substância. Isso pra mim é um milagre, assim, sabe? E hoje em dia... Parabéns. Então, hoje quando eu vou, sabe, para uma empresa, para uma escola, contar essa história, assim... Eu normalmente, quando eu começo a contar, é engraçado, até porque eu começo a contar a minha história, eu começo a chorar. Porque, assim, eu sofri demais, gente. Cada vez que você conta, você revive, né? Revive. Aí, assim, quando eu escrevi esse primeiro livro, que é O Inferno Amarelo, foi o livro que eu escrevi na prisão, lá de 2003 a 2005, eu fiquei preso, né? Posso mostrar seu livro? Por favor. Quando eu saí da cadeia, tá na tela já. Eu achava que... Por que eu escrevi um livro, né? Eu escrevi porque eu vivi muita coisa lá, achei que tinha que ser relatado, mas eu achava que nada ia ser pior do que a prisão. 2 anos de cadeia, gente. Nossa, eu achava que nada ia ser pior do que aquilo. Cara, Mas eu vivi coisas muito piores. Viveu 2 paralelos, porque você era um cara muito conhecido, estava em todos os programas de TV, dali a pouco você perde tudo. Muito rápido. E vai parar nos programas policiais. Exatamente. E vai viver a realidade que não tem nada a ver com o glamour que você vivia. Exatamente. Tanto se você coloca lá um Sander Meca lá no Google, é literalmente da Xuxa ou da Atena, né? Sim. Então assim,
saber ver hoje, assim, sabe, que eu tô bem, sabe, puxa, empreendendo, né, contando a minha história para motivar pessoas, eu fico muito feliz, assim, sabe. É possível dar a volta, você é possível, é possível. Se reinventar, tomar rédea da vida. Exatamente, então olhar, se daqui a alguns anos as pessoas vão poder ver que ele estava lá em 2001, lá no outro Arroio, no México, em 2017 estava lá nas páginas policiais, né, tocando no metrô, e aí depois estava aqui, estava gravando isso. Então. Aí eu vou aproveitar nessa sua cronologia e lá para 2023... Legal. Teve uma treta ali. Vamos ver que treta foi essa. Olha só. Ó, tá pronto aqui. Pra quem come a minha comida, tá pronto. Não precisa ficar com piada não, tá? Eu tô falando a verdade. Pra quem come a minha comida, está pronto. Não precisa ficar com piada. Você não tem personalidade. O que você quiser, eu quero em dobro. Você me chama de fofoqueira, de caótica, volta você é mesmo, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Eu não quero comer então não coma, vá pro inferno. É por isso, pro inferno, o menino tem educação. Ah, que educação. Tem educação, garoto. Se você quiser, eu quero em dobro. Respeite a minha escolha. Tá bom, ótimo. Tem educação. Sua voz me irrita. Problema seu, meu amor. Toca o sino. Vamos ver quem sai primeiro. Vamos ver quem sai primeiro. Vamos ver, meu amor. Vamos ver. Não tem nem personalidade. Não tem personalidade. Você não me conhece, sabe? Você me conhece. Você não tem opinião própria, amor. Procure saber o que é. Me chamou de fofoqueira, eu disse uma coisa, não tinha nada pra falar. Procure saber. Sua comida, procure saber. Tá, não dá, ótimo. Sobra mais. Gente. É a Kali Fonseca. Meu Kali, figura. Um beijo, Kali. Vocês são amigos hoje? Somos, é mesmo? Hoje ela come sua comida? Acho que comeria. Quando eu estiver em São Paulo, comeria. A gente não se falou mais, né? Mas assim, quando a gente se encontrou em alguns eventos, assim, foi tudo bem, né? E como é que foi participar de um reality? Porque ali gente, é uma loucura, né? É o jogo, é a convivência, é a câmera 24 horas. Como é que foi isso pra você? Eu não soube jogar. Eu achei que era só viver lá. Eu achei que era só... vai lá. Cuidar dos animais. Estava o Garfield. Só comia lasanha só comia e dormia. Só comia e dormia. Então, não soube jogar. Fiquei lá achando que era só curtir lá, mas não é. Eu não joguei nada. E as pessoas jogam, estão lá jogando, então, puxa, passei batido na fazenda. Você toparia participar de novo de um reality? Ai, meu Deus do céu, será? Eu não sei, acho que... Não sei, mais pra frente. Nunca digo mais nunca. Mais pra frente, nunca digo nunca. Você falou que se a gente colocar o seu nome no Google, teremos todos os tipos de manchete. Tem. Então nós separamos algumas aqui pra você contar pra gente se elas são verdade ou se elas são fake news. Porque tem muita mentira também, né? Certo. Na internet. Vamos lá pra primeira manchete, que diz o seguinte: Sander dividiu a cela com os irmãos Cravinho. É verdade ou é mentira? É verdade. Por mais de um ano a gente morou junto na mesma cela. Foi. Foi a sua passagem pelo presídio? Minha passagem no presídio foi quando eu fui preso pela primeira vez ali por causa das drogas, né? Eu em 2003, né? Fiquei de 2003 a 2005 preso. Fui acusado de tráfico, coisa que eu não era, mas até provar isso, né? Enfim, eu comprava ali em quantidade na época, porque eu usava muita droga. E fiquei 2 anos, onde eu fui absolvido depois, né? Mas até ser absolvido, eu fiquei 2 anos lá. Eu imagino o medo que deve dar ali, né? Porque não é um ambiente... Você não está com as melhores companhias, né? Não está com as melhores companhias e, assim... Era uma realidade que eu nunca imaginava, né? Porque, assim, eu estava ali, como o Thiago diz, né? Foi de um paralelo para um outro completamente extremo, né? Eu estava ali dias antes, ali, meses antes, estava na TV, tocando e tal. E aí, de repente, me vi na prisão, né? E assim, na época eu usava as drogas e eu nunca achava que isso pudesse acontecer comigo. Porque eu falava, eu sou famoso. Eu sou famoso. Sou nunca famoso. serei preso. Isso não vai acontecer comigo, né? Então eu não achava. Então eu andava ali com as coisas, eu achava que era mesmo imbatível ali, sabe? Mas realmente aconteceu e fiquei lá e sim, morei na mesma cela dos irmãos. E como é que era a convivência com os irmãos Cravinhos? Olha, assim, lá todo mundo é só mais um preso, né? Assim, então eu procurava ter um convívio o mais pacífico com todo mundo, né? Então,
Não sabe? Eram quantas pessoas na sua cela? Perdão. Imagina. Na cela que eu ficava, era uma cela para 3 pessoas, mas cabiam, sei lá, 11, 12, 13, 14, 15. Dependia da época, né? Cheguei a dividir a mesma cela com até mais de 16 pessoas. Nossa. Aí o que é rodízio para dormir, rodízio para dormir, pé, porque não tem espaço. 3 na mesma cama, né? Então eu passei ali o veneno que eu tinha que passar para aprender alguma coisa que eu não aprendi ainda na época, porque depois que eu saí eu continuei usando droga. Então, como eu disse, quando eu escrevi esse livro, que eu conto as minhas vivências lá do presídio, né, tá tudo aqui no Inferno Amarelo, eu continuei usando droga e eu achava que nada ia ser pior do que o presídio que eu vivi lá. Mas eu conheci o inferno, gente, assim, fui parar na Cracolândia, né, então fiz coisas que eu não me orgulho nem um pouco, por causa da droga, né, então realmente foi depois que eu escrevi o Correntes Invisíveis, que nada mais é quando que eu descubro o que é a adicção, descubro que eu sou um adicto e que é uma doença, a adicção, e que tem como tratar, tem como se recuperar, né, quando você começa a olhar para isso como uma doença, né, que foi o que eu comecei a fazer. Né? E aí quando eu escrevi esse livro, o segundo livro, que é o Correntes Invisíveis, eu conto como foi difícil ficar limpo e o processo ali das primeiras recaídas e tudo mais, né? E são várias dessas, porque eu me lembro que nessa época do metrô, a gente acabou se encontrando no metrô e pouco tempo depois eu tive que noticiar que você, lamentavelmente, tinha sido preso na Avenida Paulista. Eu falei, cara, não é possível. E eu falava assim, cara, mas ele está tentando se reerguer, ele está lá trabalhando, porque, porque televisão, música, não é você que escolhe, você é escolhido. E muitas vezes, aquela porta que um dia foi aberta, ela não está, mas você precisa... Altos e baixos. E você tem suas contas para pagar, você tem seus anseios, você tem suas vontades, e já que não dá para eu me apresentar aqui, eu tô aqui. E aí depois, ver a cena do Sander aqui na Avenida Paulista, coisa de 2, 3 quarteirões. Exatamente. Eu falei assim, não é possível. Quando é que você percebeu que você estava lutando, não estava conseguindo sair, e como é que foi essa virada de chave? Então, Thiago, nessa época foi terrível, assim, foi depois disso que depois da Avenida Paulista, eu estava com dinheiro que eu tinha feito no metrô, e aí, o que aconteceu? Eu estava tão louco, tão drogado, que eu esqueci que eu tinha dinheiro e falei, eu preciso usar mais uma dose. Eu vou pegar aquele celular ali, saí correndo, peguei o celular, fui preso, apanhei na rua, foi um horror, um show de horror. Ai, meu Deus. Mas você está aqui, eu acho que você tem um papel muito importante, Sander, de verdade, de abrir essa sua intimidade e motivar, porque agora alguém está aqui assistindo a televisão e está falando, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Né, que estão passando por aí isso. Depois que isso aconteceu, eu falei, olha onde eu tô, né, assim, por quê? Por causa de droga, porque eu não consigo viver sem, não é possível. Aí eu já tinha me internado algumas vezes, aí dessa vez eu falei, vou internar de novo, e aí eu comecei a entender o que eu tinha, que era uma doença, que dava para olhar para isso como uma doença, e aí comecei a buscar ficar sóbrio, sabe? E aí logo conheci a Adriana, mais pra frente conheci a Adriana, que me deu mais força e me incentivou, sabe? Foi depois da pandemia, né? Assim, ela começou a olhar também as outras coisas que eu fazia, né? Porque quando eu comecei a buscar ficar limpo, também era difícil viver à noite tocando, sabe? Então foi muito importante quando eu comecei a cozinhar e viver também da cozinha, dessa coisa de viver de dia, sabe? Porque eu precisei mudar a minha rotina, os hábitos, né? Então foi tudo isso um processo longo, né? Mas que hoje é vitorioso, né? Parabéns. E obrigada por falar sobre isso também, porque é a prova de que é possível superar. É possível, existe vida sim após o uso de drogas, eu sou prova disso. E é isso, eu sempre fico muito grato quando eu vou numa empresa contar essa história, sabe? Porque as pessoas olham e falam, como pode um cara... Porque as pessoas às vezes acham que quem vai para o fundo do poço é só quem não tem estudo, só quem não tem oportunidade, mas não, eu tinha tudo. Oportunidade, dinheiro, fama, né, estudo, família, e fui para o fundo do poço. Fui fazer essas coisas horríveis que eu fiz por causa de droga.
né? Então, é possível. Tenho mais uma manchete do nosso Jornal do Mulheres, é a seguinte: Roberto Gomes Fernandes, filho do Chaves, convidou Sander para atuar em novela da Televisa no México, Sander. Isso é verdade ou é fake? É verdade. É verdade? É verdade. Você participou? Você foi? Você aceitou esse convite? Eu participei junto com o Twister, na verdade. A novela El Juego de la Vida, depois passou, acho que no SBT também, El Juego de la Vida, que quem era o diretor era o Roberto Fernandes, filho do Chaves, né, lá no México, ele era o diretor, e a trilha da novela era toda do Twister. E aí, foi numa época que a gente estava em turnê lá, e aí ele convidou a gente para participar, a gente participou de alguns capítulos. Que legal! E falava em português? Falava em espanhol. Falava em espanhol. E tinha algumas vezes eu lembro que a gente brincava em português, porque era uma novela sobre futebol. E aí a gente ensinava algumas coisas assim em português, como que falava, assim. Mas, puxa, foi uma experiência muito legal. Eu lembro que eu conheci o Chaves também, que ele estava ele era vivo na época, o filho levou a gente para conhecer o Chaves. Imagina a emoção, né? Nossa, imagina a emoção, você tá lá, então né, foi, com o criador de tudo isso. Vivência, experiência incrível. Vamos para mais uma manchete? Vamos no jornal, coloca a manchete 3 pra gente ver. Alô, Sander Meca, ex-Twister, pede ajuda financeira pelo WhatsApp. Ô, Sander! Não. O que aconteceu, Sander? Eu já fui passar o chapéu no metrô já. Quando eu tava precisando, eu fui passar o chapéu no metrô, mas não. É fake essa? É fake. Não clonaram o seu celular, não? Então, isso que aconteceu, isso que eu ia falar. Clonaram e aí eu fiz um post dizendo, pessoal, não tô precisando de dinheiro, não tô precisando de ajuda, tá? Estão pedindo ajuda aí, clonaram meu celular, mas não é verdade. Não. Fake news. Fake news. Vamos para mais uma manchete, a quarta manchete. Sander revela que enfrentou problemas com o empresário desde os 15 anos. Ele dizia ser o preço da fama. É verdade. Tive problemas sérios ali com esse empresário, que assim, eu fui morar na casa desse empresário com 15 anos de idade, né? Ele realmente fez a gente ser uma banda super famosa, mas ali o preço da fama que tinha que pagar era muito alto, tanto que a gente fugiu, né, da casa dele, porque era um contrato super leonino, a gente não conseguia se desvencilhar legalmente, judicialmente, a gente precisou fugir da casa dele, né? Então, assim, sim, foi abuso, né? Essas coisas que eu vivi, né, lá, muito novo, então não tenho uma lembrança agradável dessa parte, tenho as lembranças boas do Twister, mas com esse empresário foi péssimo. E foi fuga de vocês se rebelarem mesmo? Assim, vamos fugir, abrir a porta fugir, porque a gente tentou mostrar para um advogado, porque a gente vivia uma realidade muito doida lá, a gente não podia ter celular, não tinha vida social com esse cara. Era praticamente um cárcere privado, a gente morava lá numa casa, né, super luxuosa, mas não podia namorar, não podia ter amigos, não tinha celular, Thiago, sério. Para falar com a gente tinha que falar com ele. Porta-voz. Tipo porta-voz. Então, aí eu lembro que a gravadora começou a perceber que era estranho isso e eles ajudaram a gente conseguir um outro empresário, porque a gente foi ver com advogados que leram o contrato na época e a gente não conseguia se desvencilhar, a não ser que cada um pagasse R$1,5 milhão de multa. Mas como é que ficava a sua família, assim? Eu imagino que vocês vão morar lá, eu tô me colocando no lugar de pai ali, né? Então, meu filho tá lá, é o sonho que ele tá realizando, mas e aí? Como que vocês se comunicavam? E aí, o que a gente fazia? Os meus pais, por exemplo, minha família, sabiam que eu estava ali realizando o meu sonho, então, puxa, que bom. Tá difícil, que bom que ele tá realizando, tá lá, tá fazendo o que ele gostaria, o sonho dele realizado. Mas esse empresário ele era muito habilidoso, assim, ele não deixava a gente contar as coisas. Então, o que acontecia lá, a gente não contava para ninguém. E as visitas que a gente tinha, ele sempre estava junto. Então, quando ia ver meu pai ou minha mãe, ele estava junto. Ou então, segurança, sabe? Monitorado. E como que vocês conseguiram fugir dessa casa? Pois é, a gente esperou ele dormir e fugiu de madrugada. Tipo, fuga cinematográfica. Fuga cinematográfica. Isso eu conto mais eu conto nesse livro também, no Inferno Amarelo, eu conto no Correntes Invisíveis. E realmente, assim, daria um filme, daria uma série, porque a gente
E eu lembro que a gente morava numa casa afastada, era estrada de terra, sabe? Caramba! Então era num condomínio fechado lá em Valinhos, numa casa de campo, e era estrada de terra. E aí eu lembro que a gente conseguiu, para fugir, a gente esperou ele dormir e pegou as coisas que dava para carregar, assim, deixou um monte de coisa lá, sabe? E fugiram a pé. Fugiu a pé, porque tinha que andar, e assim, já tínhamos acomodado com um novo empresário que ficou esperando fora do condomínio, mas a gente andou quase 2 quilômetros. Cara, mas como é que vocês vão conseguir falar com um novo empresário se o cara vigiava tanto? Pois é. Gente, isso aqui a gente conseguiu levar um celular escondido para dentro da casa. E aí a gente combinou com a família combinou com o empresário e tal. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 18. 18. Vocês chegaram a denunciar esse empresário, processar alguma coisa assim? Então, a gente chegou a denunciar, mas aí tirou a denúncia, porque veio o advogado dele lá falando, mas tem a multa que vocês têm que pagar, não sei o quê. Deixa quieto então, aí tira a denúncia, não sei o quê. Ficou um rolo lá, e falou, deixa quieto, vamos embora. Vamos viver a nossa vida. O preço da fama é alto, então, né? O preço da fama era alto, foi alto. E a conta veio, né, Sander? A conta veio. Outra boa prestação de serviço, porque tem tanto jovem, né, que quer, né? Como é importante você estar acompanhando, saber com quem é que vai te representar. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque assim, hoje continua, esses abutres aí, esses falcões aí, predadores continuam em todas as áreas que estão maiores. Hoje em dia até, né, tiktokers aí, vão lá atrás de um adolescente, digital influencer, né? Então, eu acho super importante, assim, a família tem que estar junto, sempre presente, não deixar sozinho, esse negócio de viajar sozinho e não, vai junto, entendeu? E cuidado. Mais uma manchete? Vamos lá então, mais uma na tela. Twister se reúne para comemorar 20 anos, mas com brigas entre os integrantes, a banda chega novamente ao fim. Fake ou verdade? Não, é fake, é fake. É fake, a gente fez, poxa, foi super legal o show. Quando foi? Foi no ano passado, né? Começo de 2024. Era um show pontual, era uma celebração. Um show pontual em São Paulo, a gente fez, foi super legal. Só o Léo não quis participar, mas a gente se reuniu. E foi muito legal, veio fã de Brasília, veio do Rio Grande do Sul, foi um encontro muito bacana que a gente fez. E assim, acho que voltar a banda eu acho difícil, mas assim, poxa, foi muito gostoso, eu faria de novo esse show aí. Imagino que as fãs já eram tudo grandes assim, né? Já, isso. Já vai, algumas com filho. Eu era fã, poderia ir com Bentinho nesse show agora. Algumas com filhos, né, com a família, foi um show super legal, assim. E eu lembro que eu falei, mas tem que ser matinê, hein, pessoal, esse negócio de tocar à noite não é comigo não, eu corri da noite. Então vamos fazer matinê, então fizemos no domingo, de tarde, foi super gostoso. Maravilhoso. E eu tenho uma manchete aqui que é especial para você, mas para nós também, olha só. Adriana salvou minha vida, por isso quero casar com ela. Eu a conheci através do programa Mulheres da TV Gazeta. É real ou é fake? É real. É real. Como é que foi? Verdade. Na verdade, acho que tinha um quadro aqui no programa Mulheres com o Guerreiro, que era repórter aqui na época. E como é que aconteceu essa história de vocês se conhecerem? Então, foi logo no começo do Twister, foi no começo, né? Em 2000, 2001. Aí teve uma promoção que o Guerreiro levava o artista na casa do fã, que era selecionado através de cartas. E aí a Adriana escreveu uma carta, ou a amiga dela escreveu uma carta, ela era fã. E a gente... Olha só! Olha lá, Adriana. Já percebi, dela. Que incrível! Eu já entendi. Ela não queria nada saber do Gilson, ela não queria saber de ninguém. Não sabe, Thiago. Eu já senti ali, olha o abraço. Então, olha o abraço. E aí, Thiago, tinha um momento ali, na casa dela, que o Guerreiro falou assim, é pra escolher um integrante. Vem pra cá, ficar no meu lugar. Vem cá, amor. Vem aqui, Adriana. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Você já se apaixonou por ele nesse dia? Eu já era apaixonada antes. E aí o Guerreiro falou, escolhe um pra ficar 1 minuto no quarto. E aí eu falei, o Sander. Olha, eu não fiz nada. Até hoje eu jogo na cara e falo, Sander. Ali, naquele momento, você podia ter feito nossa filha com 25 anos. Tá vendo? Hoje ela já teria 25 anos. E você era doida por ele? Era. Nessa época, onde o Twister tava,
tava lá você. É porque, assim, eu acho que... Eu acredito muito no universo, essas coisas. Eu tinha muita sorte. Depois desse daí, depois eu dessa ganhei um promoção, cruzeiro ela pro ganhou Caribe um cruzeiro do pro Gugu. Caribe. Ah, não. Juro. Ela ganhou um cruzeiro pro Caribe. Com vocês? Com vocês? Com a gente. Olha. Perdão. E quando aconteceu o primeiro beijo? No Em cruzeiro. 2020, na pandemia. Nossa, Depois você só na pandemia. Depois que eu não tinha mais a barriga tanquinho, já tava cheio de encrenca na minha vida, entendeu, Thiago? Pensa num lábio difícil Isso de é beijar amor. que é o seu, hein? Meu. Precisou uma pandemia pra ele olhar pra mim, gente. Mas foi respeitoso ali, ó. Você como artista, Tá não vendo? se aproveitou. Isso aí, mas isso aí, Foi tá sim. vendo? Nossa, que especial, então. Então o programa Foi. Mulheres faz parte da vida Faz de parte. vocês. Completamente. Que bonito isso. Quando o pessoal da produção ligou, eu falei pra ela, nossa, você não sabe onde eu vou. Vamos lá, a gente vai ter que ir. No Mulheres. Vamos no Mulheres. Que comemorando legal. essa fase maravilhosa de vocês. Mas eu vou aproveitar que a Adriana está aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu futuro marido. É isso ou já é marido? Que vocês moram juntos? A gente mora né? junto. Então já pode mudar a aliança para outra mão. Pode. Não pode? Não é? A não Isso ser aí que na queira hora. casar. Aí não mude, não mude. Não, é porque... Ah, é? Se você quiser casar, não mude. É porque quando a gente colocou a aliança, eu tava gestante. E aí eu acho que eu escolhi a aliança errado. O tamanho. O e aí não tamanho. cabe no outro dedo. Ah, A gente tô esperando uma aliança nova. Fica a dica. Fica a Amanhã dica. resolver isso hoje. Fica a dica. Temos uma pequena de 3 anos. Vai fazer 3 anos três mês que vem. anos agora, Princesa. Sofia. Ai, que coisa Olha mais isso, linda. gente. Que bênção. Nossa E que preciosa. todo domingo come pastel na feira. Verdade, todo verdade. domingo. Chegou Exato, domingo, gente. ela vai lá, ela quer pastel na isso, feira. A gente encontrou o Thiago gente na se feira. Encontrou o Thiago na feira. Como é que é o Sander pai, Fazendo Adriana? falta lá, né? Ele é muito, muito paizão, muito. A Sofia é apaixonada por ele. Eu brinco, né, que eu e a Sofia somos leoninas. E aí eu falo, não, Sofia, o papai não é leonino. Ela começa a chorar, ela fala, mamãe, deixa o papai ser leonino. Papai leonino é uma figura. Cara, ó, leão, mulher de leão. São duas em casa. Duas, Então, Deus duas. dá jeito no Sander. E o Sander é tranquilo? Porque a sensação que eu tive hoje é que você é tranquilo, calmo, gente boa, uma pessoa leve. Completamente. Quando ele foi chamado... Conta um defeito dele, vai. É tranquilo, é bacana. Ele é muito distraído. Cozinha bem. Distraído. Eu fico no pé dele. Ele fala que eu sou a gerente da casa. gerente da eu casa. fico no pé dele o tempo inteiro. Faz isso, Mas assim, ele é muito tranquilo. Quando ele foi chamado pra fazenda, eu falei, Sander, você vai ser planta. Ela falou. Falei, mas "Você vai vamos ser falar planta." que não pra você conseguir participar, né? Porque... Você ficava doida colada na televisão? Louca, enlouquecida, porque eu vi ele acordando 11 horas da manhã. E ela com a Sofia. E eu com a Sofia acordando às 6. Amamentando. jogando Eu fiquei louca, eu quase mandei um helicóptero buscar ele. Fez a Deolane lá. Votava pra me tirar, né? Eu votava Jura? pra Você sair. votava pra ele Na sair? segunda roça, eu falei, ai, graças a Deus, ele vai sair. Ele vai sair. Torceu contra. Falei, já deu, já brincou, brincou de descansou. fazer, já descansou. Muito bom. No dia que ele chegou em casa, ele gravou, fez os compromissos que tinha, né? Ele chegou em casa 11 horas da noite. Falei, agora você fica com a sua filha. E aí fui descansar. Que bacana. Vamos de bate-bola rapidinho? Bora. Vamos lá, então. Bate-bola com a Já gente. acompanha o Mas maridão. tem que responder rápido. Tá bom, Tá? vamos. Então vamos lá. Vamos Começando. Um lugar que marcou sua vida. O Cruzeiro pro Caribe. Boa! Um momento que você gostaria de reviver. Eu gostaria de reviver esse Cruzeiro. O Cruzeiro no Caribe. O Cruzeiro O marcou. maior preço que a fama te cobrou. Puxa vida. Ai, ai. Ah, extrapolar os limites ali, né? Da minha vida, dos meus valores, quebrar alguns valores, né? O que você não perdoa? O que eu não perdoo? Puxa. Quem rompe e faz ultrapassar esses limites. Um medo que você venceu. Um medo que eu venci de sobreviver e de ficar limpo, de me manter sóbrio, com certeza, sem dúvida. E um dia que você gostaria de esquecer. Alguns dias, né? Alguns dias. Eu gostaria de esquecer a prisão, né? Pode ser. Uma palavra que resume sua história. Superação. E fama é? É um cartão de crédito com limite infinito. Que delícia, Sander, recebê-lo. Obrigada, viu? Obrigado. Eu acho que assim, é importante a gente te agradecer de todo o coração
Porque você é um cara muito transparente, muito verdadeiro. Você abriu o seu coração aqui de uma forma tão bonita. Eu tenho certeza que você tocou o coração de muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Obrigado. Muito obrigada. Vai ajudar muita gente, com certeza, com a sua história. Vai continuar ajudando, Obrigado. Né? Eu que agradeço. Um prazerzão estar aqui com vocês. E queremos que você cante pra gente. É claro. Sair sem cantar não vale. Tem que cantar. Então... Nada mal, só na paz. Vai, Sander. A cada dia e a cada vez que eu te vejo ali no play, eu fico tonto, eu fico mal. E é claro que nada é igual. Como se eu andasse no sol, sem chapéu. Como se meus dedos tocassem o inferno e o céu. Por trás do meu óculos Ray-Ban eu te vejo todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você. Sua resposta qual será? Se eu fico mudo, eu mesmo digo não. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você. Ok, só mais uma vez. Ando assim até o fim da street e você me olha mais sweet. Os seus olhos são quase um mar que eu queria tanto mergulhar. Eu sei que isso é um drama, que estou exagerando, mas não é assim que age quem tem esses anos. Até eu ter coragem de dizer que eu quero você, que eu quero você, que eu quero você. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você. Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você. Mas a resposta não sei qual será. Queria perguntar. Que linda versão! Valeu! Sander! 40 graus e uma nova versão. Sim, então. é isso aí. Obrigado, Pamela. Nossa, fantástico. Valeu. Bom demais recebê-lo. Gostei Obrigado. que teve até a dancinha. Teve ali uma semi-dancinha. A minha adolescente ficou feliz. A adolescente que habita em mim. E foi um prazer enorme recebê-lo hoje. Prazer enorme, Obrigada foi pela meu. generosidade. Obrigado pelo viu? espaço. Só falar, quem quiser conhecer os meus livros, pode me procurar pelo Instagram, Sander Meca. E não deixe de conhecer o Meca Gourmet, tá lá, @Meca Gourmet. E nossos cookies, @Cookingbox. Que são deliciosos. Tem em São Paulo Sander todo. Meca é com 2 Cs, tá? Sander Meca, então siga pra você ter acesso a todo o trabalho do Sander. Muito e obrigado. volte sempre. Sander.